Em 300 antes de Cristo, então, 300 e 100? Acho que tá errado, né? Então, em 3100 a.C., o Alto Egito conquista o Baixo Egito e se tornam então um único reino. Oi, pessoal, tudo bem? Nos comentários do vídeo anterior, que eu falei um pouquinho sobre o surgimento da Mesopotâmia, do Egito e da China antiga, eu percebi então que nas escolas a gente não fala muito sobre a China. Antigamente, quando eu estudava, se falava menos ainda. Agora já se fala um pouco mais, mas também não é algo muito comum. Mesmo nos livros didáticos, não são todos os livros que abordam o tema da China antiga. Por isso, eu resolvi vir hoje e falar um pouquinho mais com vocês sobre o tema. No vídeo anterior, eu já falei com vocês então que por volta do ano 5000 a.C., no Vale do Rio Amarelo, na região onde hoje é a China, já haviam pessoas ali fixadas, já haviam pessoas que haviam se sedentarizado naquele local, que viviam ali e se aproveitavam então das águas do Rio Amarelo e do solo fértil que ele proporcionava para sobreviver. Nesse solo, então, eles plantavam cereais, mas também com as águas do rio, eles conseguiam criar animais, como porcos, cachorros, bois e cabras. Naquele tempo, então, os chineses eles já produziam a cerâmica e eles já faziam, então, vasos, jarras, potes para armazenar os alimentos. Afinal, eles já tinham se fixado, eles plantavam, colhiam e guardavam aquele alimento para que ele pudesse ser utilizado por muito tempo. Eles também já conheciam a seda, que se dava então através do casulo formado pelo bicho da seda. Então eles desmontavam, desmanchavam aquele casulo para formar então uma linha, um fio. E com esse fio, através de uma roca, eles então formavam o tecido, a seda, que foi então durante muito tempo algo muito valorizado também por outros povos, inclusive pelos europeus, que sempre foi algo cultural e único dos chineses. Até que descobriram o segredo e a seda então se espalha pelo mundo. Aqui então uma imagem de uma roca de fiar. A questão da política do governo sempre foi algo complicado na China. Em especial porque haviam muitas disputas entre os imperadores e a nobreza. Um dos resultados dessa disputa foi que, no ano 1750 a.C., a família Shang chegou ao poder. Fundou então a primeira dinastia da China. Mas o que seria então uma dinastia? Os governos na China, os impérios, eles são nomeados então de dinastia. Dinastia então é o governo daquela família, porque na família Shang, o patriarca, então o pai, o líder da família vai assumir, só que é hereditário. Depois vai passar então para o filho, para o neto, e assim toda aquela família vai estar no governo. Por isso então é uma dinastia, é o governo então com uma soberania familiar, com governantes da mesma família. Temos então o governo, então, a dinastia Shang, que foi então um período de expansão então da China através de guerras. Temos então a dinastia Zhou, período então em que também vai se ter uma expansão, então um aumento do território. De 481 a.C. a 221 a.C. é um período que a gente chama então de Era dos Combatentes, que é um período em que havia muitas lutas pelo poder e que os 7 principados ou 7, vamos dizer, estados que haviam ali então no território da China, eles vão começar a disputar para ver quem ficaria no poder. Então, em 221 a.C., essa disputa vai ter fim. E nesse período, então, o príncipe de Qin, que se chamava Shi Huangdi, espero que esteja certo,
vai fundar oficialmente o Império Chinês. E as pessoas que antes viviam ali, cada uma na sua tribo, no seu principado, vai se unir todos então, debaixo do comando de um único imperador. Então, de 221 a.C. a aproximadamente 210 a.C., nós temos então o Império Qin, ou Império Qin. Nesse período, então, ele vai ordenar que a construção da Grande Muralha da China prossiga. Ela não se iniciou nessa dinastia. Afinal, a Grande Muralha da China, ela é a maior construção do planeta. Mas ela se iniciou então na dinastia Zhou, foi sendo concluída ali ao longo da Era dos Combatentes ali, e só na dinastia Ming é que a Muralha da China então vai chegar no tamanho, na dimensão que ela tem hoje. E ela foi feita então com o objetivo de proteger o território da China dos inimigos. E desde 1987, a Grande Muralha da China é considerada então um patrimônio histórico-cultural mundial pela Unesco. Vou deixar aqui para vocês também então uma imagem da Grande Muralha da China. Porém, o Shi Huangdi morreu e se tem então uma nova disputa pelo poder, agora pelo poder do Império Chinês. E tem início então a dinastia Han. No período então da dinastia Han, os chineses vão se expandir mais, mas também vão ter contatos com outros povos, que é o que a gente chama então de trocas culturais. Então eles passam então um pouco dos seus conhecimentos, das coisas que eles fazem, as formas de vida deles para outros povos e recebem também um pouco do conhecimento de outros povos. É nesse período, então, que os europeus vão ter um contato maior com os chineses e vão descobrir, então, a seda. O Império Romano vai ter, então, um grande contato com os chineses nesse período, em especial com o interesse de comprar a seda para poder vendê-la na Europa. Agora, vamos falar um pouquinho, então, sobre a sociedade chinesa, como ela era distribuída e também dividida. No topo, então, da pirâmide ali, o máximo da sociedade chinesa era, então, o imperador. No nível social abaixo, então, do imperador, nós tínhamos os nobres, que também tinham grande importância, possuíam as melhores terras para plantar e também tinham pessoas que trabalhavam para eles, o que favorecia muito eles. Abaixo da nobreza estavam os altos funcionários, aquelas pessoas que trabalhavam para o governo, que eram os coletores de impostos, os juízes, os policiais e também os mandarins, que eram então conselheiros, ministros na China antiga. Abaixo então dos altos funcionários estavam os camponeses e os escravos. Os camponeses, eles eram então a maior parte da população, mas também eles que plantavam e eles produziam então o alimento para praticamente todo mundo, toda a população da China. Eles também trabalhavam na construção de canais de irrigação e também de muralhas, e além disso, tinham que ser soldados em caso de guerra. Já os escravos, na sua maioria, eram então pessoas que foram presas devido às guerras com os outros países, moravam lá em outro território que foi conquistado pela China e se torna então um escravo. Sobre a religião, eu falei um pouquinho no último vídeo, que para eles, filosofia e religião andavam juntas. E que nisso então eles tinham duas correntes, que era o confucionismo e o taoísmo. Agora eu vou falar um pouquinho melhor sobre as duas. O confucionismo foi fundado então pelo filósofo Confúcio. E ele então valorizava a equidade e também a generosidade. Ele falava também sobre o respeito, a harmonia e a tolerância. E outra questão que é muito presente até hoje na cultura chinesa é o culto aos antepassados, para relembrar aqueles que viveram antes de nós. O confucionismo, então, também fala que a base, então, da sociedade é a família, e ele diz, então, que na família os mais jovens devem, então, respeitar os mais velhos.
Já o taoísmo, que é outra corrente existente na China, ele está inspirado então na base do filósofo Lao Tse, e o nome dele significa velho mestre. No taoísmo, então, eles valorizam a simplicidade, uma vida simples e também a igualdade entre as pessoas. E eles falavam que quanto mais simples uma pessoa vivesse aqui na Terra, melhor seria o lugar que ela teria no céu. Essa questão da simplicidade, então, atraiu muito a população mais pobre da China. E aos poucos, então, o taoísmo se tornou a religião mais popular da China. Segundo o taoísmo, então, o universo ele é dirigido por duas forças que são opostas, que é o Yin e o Yang. E que o equilíbrio entre essas duas forças faria com que o universo permanecesse também em equilíbrio. E é então essa ideia de que havia essa harmonia, o Yin e o Yang, é que nós temos então o desenvolvimento da acupuntura, que é uma técnica então tradicional medicinal chinesa. Foi então o vídeo dessa semana. Nós aprendemos então um pouco sobre a cultura antiga chinesa, que deixa então marcas, inclusive em nossa sociedade atual. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei e também de compartilhá-lo com seus colegas. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!